Esse é Andrew, né? Um moleque talentoso que ama música e ele ama mais a música do que a sua própria vida. E Andrew decide entrar em uma orquestra, né? Na verdade, em um novo desafio na sua vida. E para isso ele conhece o professor Fletch, um cara que trabalha no ramo da música há muito tempo. Só que assim, o Fletch, o professor do Andrew, é um cara um pouquinho asqueroso e difícil de trabalhar. E Andrew descobre que a sua jornada dentro da música não vai ser nada fácil. Então Andrew, através do seu professor Fletch, começa a se dedicar na música. Ele começa a tocar bateria e tal, começa a fazer as melhores, como posso dizer, né? As melhores batucadas. Só que não é o suficiente para o professor Fletch. O professor Fletch, ele é um cara completamente orgulhoso. Só que Andrew, ele tem uma ambição tão grande pela música, ele ama música, ele ama tocar bateria, ele precisa entrar dentro da orquestra do professor Fletch. Só que o professor Fletch, ele não coloca uma pessoa que não se dedica ao máximo. E aí se encaixa a palavra perfeição. Ele quer alguém perfeito dentro da sua orquestra. Andrew descobre que ele vai ter que pagar um alto preço por ter que sacrificar todas as suas áreas da sua vida para que ele consiga ser perfeito na música. Bom, esse é o Whiplash, né? Um dos filmes mais queridinhos pelos cinéfilos, e claro, por mim. E esse filme fala sobre a busca da perfeição, né? A busca desenfreada sobre a perfeição. Uma pessoa que busca incessantemente a perfeição, ela acaba sacrificando outras áreas da sua vida. O que pode ser um pouco complicado, né? Imagine você buscar a perfeição sempre, sempre, sempre e nunca conseguir chegar perto dela. Se você olhar assim, qual o artista que você acha mais perfeito no meio da música? O Michael Jackson. Só que assim, se você parar pra pensar o quanto ele teve que sacrificar várias coisas da sua vida para que ele conseguisse chegar na famosa perfeição, aí a coisa começa a complicar. Porque assim, ele teve que sacrificar várias coisas da sua vida, né? Um Natal feliz, a sua própria infância, momentos de descanso, lazer, porque a gente sabe o quanto o pai dele era complicado com ele, o quanto o pai dele era severo, né? O cara batia no próprio filho se ele errasse algum passo de dança. Mas tem algo que o Michael Jackson e o Andrew do filme, né, o do Whiplash, eles descobriram que vai muito além da própria perfeição, que é a excelência. Mas aí você se pergunta, né? Você pergunta, pô, David, mas perfeição e excelência, qual a diferença das duas coisas, né? A perfeição e a excelência. A perfeição é um estado estático e inatingível, focado na ausência total de falhas, o que frequentemente gera paralisia e frustração. A excelência, por outro lado, é um processo dinâmico de evolução constante e melhoria contínua. A perfeição, então, na verdade, nada mais é do que a gente planejar muito, sabe? A gente ficar planejando demais, excessivamente. Por exemplo, às vezes eu tô criando algum conteúdo, eu fico planejando demais em como esse conteúdo vai ser, sabe? As cenas, o que eu vou colocar nas melhores partes, etc. E aí, é toda a parte teórica, né? E a perfeição me pega sempre nessa parte, na parte onde eu tento planejar tudo perfeitinho, sabe? Só que aí eu não consigo colocar em prática, porque eu sempre estou planejando colocar em prática, por quê? A perfeição tem esse problema, nunca é boa o suficiente. E aí entra a parte de perfeccionismo também, sabe? E eu fico pensando, caraca, mano, isso aqui não vai ficar tão bom. Aí eu ajusto, tudo na teoria. E no final das contas, nunca está perfeito o suficiente para me poder colocar em prática. Às vezes a gente nunca tá bom o suficiente, nunca está perfeito o suficiente, porque às vezes a outra pessoa é muito melhor do que a gente. Inclusive, eu falei sobre isso em um vídeo e eu vou deixar aqui no card para você dar uma olhadinha, tá? Mas, voltando, a excelência é completamente diferente da perfeição e muito melhor. Bom, enquanto a perfeição ela é algo inatingível pela falta de prática, a excelência já é algo
bem diferente, como eu disse. Porque a excelência é algo que você consegue melhorar praticando, né? Então, por exemplo, se eu quero melhorar algum conteúdo meu, eu preciso planejar, óbvio, eu preciso planejar o conteúdo, o roteiro, os cortes, etc. Só que eu preciso colocar em prática. Porque se eu não conseguir colocar em prática, como eu vou conseguir melhorar esse conteúdo, né? Vai ficar tudo na teoria. E isso que aconteceu com o Andrew no filme, né? Ele sempre ficou buscando a perfeição, 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 e isso cegou ele, né? Em vez de colocar a excelência em prática e deixar um pouquinho a perfeição de lado, eu acho que ele conseguia ter uma vida mais saudável. É óbvio que o filme não trata disso, né? O filme fala sobre a busca inalcançável da perfeição. Mas claro que Andrew, ele praticava, né? Então ele praticava e tal, e cada vez que ele praticava mais, ele ficava mais excelente naquilo. Só que aí ele caiu na armadilha de ser completamente perfeito. Então o que eu te falo, assim, enquanto a perfeição ela te trava, a excelência te faz evoluir, né? Porque a perfeição tem aquela questão de você nunca conseguir colocar em prática. Você sempre tá planejando e nunca consegue colocar em prática, né? O medo de algo ficar imperfeito. Só que a excelência te leva a um lugar mais evolutivo, de fato. Só que assim, tem algo que eu descobri dentro da excelência, que é a própria comparação. É algo que trava a gente de ser uma pessoa excelente no que a gente faz. Só que assim, né? A comparação é uma merda, cara. Ninguém gosta de ficar se comparando. Só que assim, sempre vai ter alguém melhor que você, sabe? Sempre vai ter uma pessoa que é mais excelente que você dentro do seu trabalho, dentro do seu mercado, sabe? E automaticamente a gente acaba se comparando, né? Entrando nessa área perigosa da comparação. E aí tem algo muito louco na internet que eu comecei a analisar, que é, cara, sempre vai ter alguém melhor que você em algo e falando que aquilo é muito mais fácil de fazer. Já viu aquelas pessoas que, cara, eu já consegui 10 mil reais por mês ou 20, 30 mil reais por mês e foi a coisa mais fácil do mundo, né? Você seria burro se você não consegue fazer 10 mil reais por mês na internet. Aí eu penso, caramba, mano, mas eu tô me matando pra poder conseguir fazer 5 mil reais no mês, 10 mil reais no mês, o cara faz com a maior facilidade. Não, eu devo estar errando em alguma coisa, né? Eu não devo ser tão bom o suficiente. E aí a gente começa a se comparar, né? Por conta dessas pessoas que são tão boas e colocam a gente em um lugar de burrice. Porque a gente não conseguiu atingir aquilo que ela já conseguiu atingir, sabe? E a comparação entra nesse lugar mais perigoso, sabe? De a gente ficar mal por ser a gente mesmo. Por a gente não conseguir alcançar aquilo que a gente demorou tanto para poder conseguir alcançar. Então, uma das coisas que trava a gente nesse processo de evoluir, de ser excelente naquilo que a gente está se propondo a ser, é a própria comparação. E eu não vou falar pra você, cara, não se compara, pelo amor de Deus, não faça isso, você tem a sua própria vida e tal, não se compara. Não, infelizmente é algo impossível do próprio ser humano, não tem como eu acordar no dia, eu ver uma história de alguém ricaço e não se comparar, é impossível, tá? Sabe? Mas tem algo que eu faço muito e que me ajuda bastante a eu não me comparar tanto, que é o assumir o eu evolutivo, uma pessoa que evolui conforme o tempo. Então, o eu evolutivo, na verdade, é você, uma pessoa que busca evoluir sempre no presente. Então eu converso com essa pessoa evolutiva, que sou eu mesmo, e me pergunto, por que eu tô me comparando com essa pessoa? Por que eu tô travado nessa parte de perfeição? Sabe, por que eu tô sempre olhando pro lado? Por que eu não consigo seguir a minha vida? E aí o eu evolutivo, né, a pessoa que eu criei dentro da minha cabeça, me ajuda a trazer a parte mais racional. Então, por exemplo, se alguém com a vida mais financeiramente melhor que a minha aparecer no meu feed ou até mesmo nos meus stories, eu me pergunto, eu falei, caramba, mas beleza, né? Eu tô me comparando, talvez eu fique um pouco mal porque essa pessoa tem uma vida melhor que a minha, mas será que eu quero o mesmo que ela? Será que eu quero ter a vida que ela tem? Por que eu tô me comparando com ela? Talvez ela tenha mais recursos que eu. Talvez ela seja uma pessoa herdeira, por exemplo. Talvez a rotina dela seja completamente diferente da minha rotina. Então eu puxo mais o racional pra mim e não deixo que a emoção me pegue, sabe? Porque quando a gente se compara, automaticamente já vem aquele sentimento de tristeza, sabe? Aquele sentimento de frustração, porque a gente não conseguiu atingir aquilo que a gente tá buscando atingir em pouco tempo, no curto tempo,
E eu trago essa parte racional. Eu separo o que é racional do emocional. E uma outra coisa que eu gosto de fazer também é eu me comparar com o eu do passado. Então, se eu estou 10 anos à frente do meu eu do passado e eu consigo notar uma evolução clara dentro da minha mente, fica muito mais tranquilo de eu viver a vida, fica muito mais tranquilo de eu não me comparar tanto, porque eu estou me comparando com o eu do passado. Eu estou olhando aquilo que eu queria no passado e aquilo que eu sou hoje e vejo, caramba, eu no passado eu era uma pessoa completamente, vamos dizer assim, não burra, tá ligado? Mas eu era uma pessoa que não tinha tanto entendimento quanto eu tenho hoje. E aí, quando eu me comparo com o eu do passado, essas comparações diminuem bastante. E aí, quando você compete com você mesmo, você sempre ganha, porque você sempre está evoluindo. E voltando pro filme, eu acho que o Andrew iria conseguir ter uma paz muito maior se ele tivesse equilíbrio, se ele tivesse em busca da excelência e não da perfeição. Óbvio que o professor iria rejeitar o Andrew, né? Porque ele não foi perfeito o suficiente. Mas eu acho que o Andrew, ele conseguiria ter uma vida muito mais tranquila e muito mais feliz se ele tivesse buscado a excelência além da perfeição. Talvez ele conseguisse ter uma namorada, talvez ele conseguisse melhorar o relacionamento com o pai dele, que ele negligenciou ao filme todo. Talvez ele pudesse descansar, viajar, explorar o mundo, etc. E aí eu falo, né? No final das contas, é bom se esforçar pra gente ser excelente em algo que a gente tá fazendo. Mas o que é ruim é a gente sempre ficar buscando a perfeição na teoria. A gente sempre ficar tentando planejar e nunca conseguir colocar em prática. A gente sempre está em busca da excelência, em busca de ser uma pessoa excelente, mas sem deixar outras áreas da nossa vida negligenciadas. Mas é isso. Se você gostou desse vídeo, eu fico muito feliz por você ter acompanhado até aqui. Realmente, se esse vídeo te ajudou, deixa sua curtida, deixa sua inscrição, que vai me ajudar muito. Inclusive, eu tenho um curso aqui, que é o Limpe Sua Mente, que ajuda você a tirar toda essa influência negativa das redes sociais, né? Como eu falei, dos coaches, etc., das pessoas que implantam ideias dentro da sua cabeça e você fica com essas ideias carregadas ao longo da vida. Dá uma olhadinha aí, talvez sirva para você. E eu te vejo no próximo vídeo. Inclusive, vou deixar alguns vídeos no final aqui para você dar uma olhadinha. É nóis, tamo junto.